Então, primeiramente, boa noite a todos. Nosso grupo vai falar sobre o realismo jurídico. O realismo jurídico, ele inicialmente surge ainda no século XX, nos Estados Unidos e nos países escandinavos. São aqueles localizados mais ao norte da Europa, compreendidos pela Noruega, pela Suécia, pela Dinamarca, enfim. O realismo jurídico, ele dá primazia ele primeiramente entende que o direito está em constante transformação, em constante movimento. E por estar em constante movimento, o direito ele não deve se ater única e exclusivamente às normas jurídicas. Ele deve abarcar outros setores, outros campos do conhecimento para se ater, então, aos fenômenos sociais que ocorrem na nossa sociedade ao longo do tempo. Então, para os defensores dessa corrente, o direito ele transcende as normas jurídicas e acabam indo para outras áreas do saber. Então, para esses pensadores, para esses defensores, o direito por si só ele não é autossuficiente, ou seja, ele sozinho dificilmente consegue atingir o propósito, a finalidade ao qual ele está incumbido, que é atingir a justiça. Então, os magistrados desses países ou os adeptos a essa ideologia, eles muitas vezes, nas suas sentenças, eles acabam incluindo fatores sociais, políticos, culturais, históricos e até mesmo psicológicos para então justificar e embasar as suas decisões. Inclusive, o magistrado ele usa das suas próprias convicções, do seu íntimo, do que ele pensa internamente, para embasar o que ele vai decidir. Valendo-se, inclusive, de elementos não jurídicos, fora, então, do campo do direito, para decidir a respeito daquele caso concreto. Então, o realismo, a partir dessas características, ele vai de forma contrária ao positivismo, que utiliza mais a formalidade, utiliza mais a literalidade da lei, enquanto o realismo ele busca opções que transcendam o direito, a norma escrita, o universo jurídico por si só. Então, para finalizar, para fechar essa minha parte, o realismo jurídico ele é sustentado, em regra, por dois pilares, que é a experiência pessoal do julgador, através das suas preconcepções, das suas pré-convicções e decisões discricionárias, que são aquelas que não necessariamente estão vinculadas a uma regra jurídica, a uma lei concreta, do caso concreto. Boa noite, eu vou falar sobre as escolas. Dentro delas, duas se destacam, que é a escandinava e a americana. A Escandinávia surgiu nos países nórdicos, que dois países se destacam, que é a Suécia e a Dinamarca, no início do século XX. A escola focava mais no conceito validade, dever jurídico e norma. Seus principais autores eram o Axel, considerado fundador da escola, o Ross e o Oliver Cromwell. Eles tinham algumas ideias, eu vou citar três. A primeira é que eles não acreditavam no conceito de direito natural e justiça absoluta. Para eles, essa palavra as pessoas usavam para expressar sentimento ou desejo. Por exemplo, dizer que você tem o dever de pagar o imposto não é uma lei da natureza. É um jeito de expressar, é um jeito da pessoa expressar, é um jeito de a pessoa obedecer. Outra ideia era que eles achavam que eles tinham que estudar observando a realidade, não só na lei no papel, mas também no que importava, como é que esse juiz decidia, como é que a polícia agia, como é que as pessoas reagiam perante a lei. Por exemplo, a lei está escrito que furtar é crime, mas se ninguém for punido, então na prática a lei não está valendo.
né? E outro também, eles acreditavam que a lei só valia se a pessoa obedecesse e acreditasse na lei. Se as pessoas não obedecessem à lei, a lei não valia. Com o cinto de segurança aqui, Leopoldina, é obrigatório usar o cinto, mas ninguém usa. Então a lei não vale. Por exemplo, a lei como se não existisse. Agora, a escola americana, ela surgiu nos Estados Unidos no começo do século XX. Ela foca no que os juízes decidem dentro do tribunal, ou seja, nos casos verdadeiros. Os seus principais autores eram Holmes, Call e Frank. Os principais ideais dele era que os juízes eles não seguiam a lei seca, eles seguiam o que a experiência deles contava, os valores pessoais e os contextos sociais. Um exemplo que eu tenho é de um vídeo que eu vi de um senhor de 90 anos que estava levando o filho dele para o hospital lá nos Estados Unidos e ultrapassou o sinal vermelho. Ele foi parado pela polícia, levou perante o juiz. Aí o juiz lá viu o caso do senhor, aí ele parabenizou o senhor porque ele estava cuidando do filho dele de 60 anos. A lei se comoveu com a situação do senhor. Ele poderia ter aplicado uma multa, tirado o ponto da carteira dele, só que ele não deu nenhuma penalidade para ele. Ele apenas parabenizou o senhor e liberou ele. E também essas escolas hoje em dia não, né? Essas escolas teve uma influência aqui no Brasil, a americana principalmente. Igual tem um exemplo do STF que teve uma decisão do casamento homoafetivo em 2011. Foi uma decisão que eles tiveram que foi uma influência americana aqui no Brasil. A escola escandinava ela teve pouca influência aqui. Boa noite, eu vou falar agora um pouquinho sobre as críticas ao realismo jurídico. O realismo jurídico ele é uma corrente que entende que o direito só se concretiza de fato nas decisões judiciais. Para os realistas, o que está escrito na lei tem a sua importância, mas o essencial é como o juiz vai interpretar e aplicar essa norma de forma, no caso concreto. E é exatamente aqui que vão nascer as principais críticas. O Lênin Streck, um dos críticos mais conhecidos dessa visão, ele chama atenção para um risco grave. Se tudo no direito virar interpretação pessoal do juiz, o direito vai acabar perdendo a sua autonomia. Ele diz que o direito não pode ser um simples objeto moldável conforme a vontade de seus intérpretes. Ou seja, se cada juiz tomar uma decisão baseada na sua própria noção de justiça, misturando moral, ideologia, convicções pessoais, o direito ele vai virar algo vago, subjetivo, imprevisível e sem limite nenhum. Uma outra crítica é que o realismo ele trata os textos jurídicos como algo muito vago. Então, nessa perspectiva, a norma ela só ganha sentido na hora da decisão. E isso vai acabar abalando a segurança jurídica. Porque o que o cidadão vai esperar da justiça se a segurança dela estiver abalada? Num Estado de Direito, a previsibilidade é essencial. Sem ela, o sistema não vai funcionar, ele vai se tornar instável. Além disso, o realismo ele acaba legitimando a entrada de fatores irracionais no julgamento. O subjetivismo, o decisionismo, o utilitarismo, eles passam a ser vistos como justificativas válidas para uma sentença. E isso acaba enfraquecendo a coerência entre as decisões e ameaçando a igualdade. Porque casos parecidos vão ter decisões completamente diferentes dependendo da crença e do perfil do julgador. Então, para resumir tudo isso, o realismo ele levanta críticas muito importantes contra o formalismo, mas quando ele é levado ao extremo, ele acaba desestabilizando o direito.
porque ele vai relativizar o texto normativo, ele vai supervalorizar a figura do juiz e, quando ele permite as decisões baseadas nas convicções pessoais, ele compromete a integridade, a previsibilidade e a justiça do sistema jurídico. Agora, para a gente terminar, a Marielle vai concluir. O realismo jurídico foca na prática e não só na teoria, e que os juízes e contextos influenciam decisões, que importa o que acontece na vida real.